Certo, certo. Muito bem. Mais alguma coisinha ou até aqui tá tudo bem? Até aqui tá tudo bem, né? Tá, quem desafiou quem? Jason, né? No caso, foi eu que desafiei o Adriano, tá bom? Fica à vontade, Certo, Adriano. certo. Então, pela regra aqui da casa, tá? Quem desafia, olá, Juliane. Quem desafia começa, tá bom? Tanto as apresentações como a fazer a pergunta, tá? Então, o Jason, que foi o desafiante, Jason, você tem 1 minuto para se apresentar, não é perguntar. Eu me chamo Jason, vou defender isso, acredito nisso e é isso aí, tá bom? Mais ou menos para o pessoal te conhecer e saber o que você vai defender hoje. E saber, né, talvez onde você congrega, qual é a sua profissão de fé, enfim. Jason, tá me ouvindo? 1 minuto, tá? Pode ir lá. Pai do Senhor a todos, boa noite. Eu me chamo Jason e hoje eu vou defender o quê? Que existe apenas um único e verdadeiro Deus na Bíblia Sagrada, tá bom? Detalhe, um único e verdadeiro Deus na Bíblia Sagrada. É isso que eu vou defender, tá bom? Sou da Assembleia de Deus. E qual é o intuito? Libertar as pessoas que foram enganados por falsos ensinamentos, tá bom? Dizendo que existe vários e vários e vários e vários deuses na Bíblia, tá bom? A Bíblia é clara, para os judeus só existe um Deus, para os cristãos só existe um Deus e para o próprio Deus só existe um único e verdadeiro Deus. E é isso que eu vou provar com muita clareza e refutar ensinamentos pagãos, tá bom? De falsos deuses. Vamos Ok, lá. ok, tá em 1 minuto, tá? De apresentação do Jason, tá? 1 minuto também eu vou dar para Adriano se apresentar, nome e tal e tudo mais, que vai defender. Adriano Cruz, seu microfone, 1 minuto. Bom, meu nome é Adriano Cruz, quase ninguém conhece, e hoje nós vamos ter essa conversa baseada na Bíblia para provar duas coisas que são importantes nós entendermos. Vamos analisar aqui o conteúdo da Bíblia, o conteúdo cultural, as definições corretas de algumas palavras, né, que são usadas, e vamos provar, à luz da Bíblia, que de fato só existe um único Deus verdadeiro, mas que outros seres pessoais e reais também são chamados de deuses na Bíblia. E esses deuses, em certo sentido, eles de fato são verdadeiros. Vamos explicar em que sentido é esse. Também vamos mostrar o que de fato é um Deus falso dentro da Bíblia. E contrapondo as argumentações do Jason, nós vamos mostrar que precisa Ok, sim Adriano, entender. é 1 minuto só, tá? 1 minuto só de apresentação, passou lá um segundo, tá? Então 1 minuto mesmo, só para se apresentar. Acredito que o Adriano vai discorrer ao longo do debate o que ele veio defender, tá? Muito bem, 1 minuto para cada de apresentação. É só inicial mesmo, tá, gente? Agora sim entraremos no debate. Lembrando, gente, vamos respeitar, vamos apenas fazer pontuação teológica, nada pessoal. Eu não vou ter problema com vocês. Vocês já vieram aqui, já debateram, então acho que eu não vou ter problema. Porém, vamos um respeitar o outro, claro, atacando pontos teológicos. Eu acho que vocês são adultos para entender o que é um ataque teológico, não pessoal. E é isso. Jason, você tem 2 minutos para fazer a pergunta para o Adriano. Lembrando, tá, gente? Quando o colega falar, deixe o microfone mutado. Não é permitido abrir o microfone e responder o colega na vez do colega, tá? Senão aí o debate para, eu encerro a live e aí não tem debate. Uma questão de respeitar a fala do outro. Jason, 2 minutos, Jason, para você fazer a pergunta para o Adriano. Jason, você tá. Ok, vamos lá então. Sim, sim, não vai ter ataques pessoais, pelo menos da minha parte não, tá bom? Somente os argumentos. Vamos lá, gente. Então, o que a Bíblia nos ensina claramente? A pergunta é essa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador. Tiago 2,19. Você crê que há um só Deus? Aí Tiago diz: muito bem, você está correto. E até mesmo os demônios creem
e tremem. Até os demônios, viu? Crê que só existe um único e verdadeiro Deus. Deuteronômio 6,4. A mesma coisa. Ouça, Israel. O Senhor é único. Mono, único. Ok? Resumindo tudo aqui, para começar o debate. A pergunta é bem simples. São 2 minutos, né? Mais um versículo. Jesus, viu? Autoridade máxima. O mais importante é esse. Ouça, Israel. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Então, olhando para esses textos, Adriano, quantos deuses você acredita que realmente existe na Bíblia Sagrada? Quantos deuses verdadeiros? Eu gostaria que você me apresentasse versículos que mostrem claramente que existem outros deuses verdadeiros. Não esqueça do verdadeiro, tá bom? Por gentileza. Fica à vontade, Adriano. Ok, tá aí feita a pergunta para o Adriano. Adriano, você tem 5 minutos aí de resposta para o Jason. Pode ir lá. Bom, Jason, a primeira coisa, Tiago capítulo 2, versículo 19, não fala sobre Trindade, não fala sobre Jesus. Deuteronômio 6,4 não fala sobre Trindade e não fala sobre Jesus. Além disso, 1 Timóteo 2,5 ali não fala sobre Jeová, o Pai. E agora? Vamos tratar sobre isso. Primeira coisa que você precisa entender, ou conhecer pelo menos. A palavra Deus, em grego Theos, ou em hebraico Elohim, não é um título monádico, algo que só é aplicado para o Criador do universo. Então, esses termos eles são aplicados para seres pessoais que realmente existem e seres que são seres humanos. Então, os seres pessoais no céu e na terra que existem são chamados tanto de Elohim quanto de Theos. Deus em grego, Deus em hebraico. E é o que nós vamos ler dentro da Bíblia. E tem um detalhe, até mesmo deuses falsos, aqueles que não existem, também são chamados de deuses. O que nós vamos tratar aqui, Jason, de fato é o seguinte: eu vou concordar com você e vou concordar com Jesus Cristo. As palavras de Jesus elas são muito claras. Em João capítulo 8, versículo 4, ele falou assim, conversando com os judeus. João capítulo 8, versículo 4. Aliás, 54. Jesus conversando com os judeus. Você falou que os judeus não acreditavam, né? Olha o que Jesus fala. Se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Olha o detalhe. É o meu Pai que me glorifica. Aquele que vocês dizem ser o seu Deus. Então, os judeus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, eles tinham apenas um Deus a quem eles prestavam adoração, no templo, no tabernáculo, em Jerusalém. Eles adoravam um Deus verdadeiro, existente, real, verdadeiramente real. Esse Deus que os judeus adoravam era o Pai. E de fato, o Pai existe. Agora, tratando sobre os textos que você citou, Tiago capítulo 2, versículo 19. Ali, o texto não se refere a um conjunto de pessoas que formam uma divindade. Ali trata-se simplesmente de uma pessoa real que é chamada de Deus, a quem os demônios também reconhecem a existência deles. Deuteronômio 6,4, ali é o conhecido Shema Israel, que deixa claro que ali existe um só Deus, a quem aquela nação chamava de Pai. Então, Jason, quantos deuses verdadeiros existem para serem adorados? A adoração correta, apenas o Pai.
Dentro da adoração que o judeu dava, que o israelita, o hebreu dava, eles adoravam apenas ao Deus Pai. Esse era o Deus daquela nação, um Deus existente. O que você vai aprender hoje aqui, Jason, é que quando eu falo de Deus verdadeiro, aplicando apenas a um Pai, é em um contexto. E eu vou mostrar para você na Bíblia que contexto o Pai é o único Deus verdadeiro. Mas eu vou mostrar para você também diversas pessoas lá no céu e aqui na terra que também são deuses verdadeiros em um determinado contexto. E eu vou mostrar para você dentro da Bíblia o que de fato, dentro da Bíblia e na cultura judaica, é um Deus falso. Será que um Deus falso é aquele que não é o Deus Pai? Tome cuidado com as suas respostas para você não transformar Jesus num Deus falso, o Espírito Santo num Deus falso, porque a minha próxima pergunta vai esclarecer melhor esse ponto. Então, acreditando que eu tenha respondido a sua pergunta, quantos deuses verdadeiros existem? O Pai. Ok, tá aí os 5 minutos do Adriano. Agora, Jason, você tem 5 minutos pela tua réplica. 5 minutos, Jason. Agradeço pela oportunidade. Vamos lá. Gente, o Adriano pensa que vai convencer alguém com esses argumentozinhos fracos, né, gente? Eu perguntei em algum momento se ali era Trindade, em Tiago 2,19. Não, Adriano. Eu perguntei em algum momento sobre adoração, Adriano. Não, Adriano. Eu fui objetivo na minha pergunta. Quantos deuses verdadeiros existem? E você disse claramente, existe só um Deus verdadeiro. Se existe apenas um Deus verdadeiro, qual é a conclusão óbvia, lógica, que até uma criancinha chega? Se só existe um único Deus verdadeiro, os outros deuses são o quê, Adriano? Falsos. Falsos, Adriano. A conclusão é óbvia, é inescapável. Inescapável. Você mesmo se refutou no seu argumento. Se só isso eu digo assim, ó, existe apenas uma única nota verdadeira. As outras notas são o quê? Pensa comigo, Adriano. Falsas. Falsas. Ok, Adriano? Refutado já na primeira pergunta. Agora vamos ver se não fala aqui em Tiago 2,19. Crês tu que existe um único Deus? Fazes bem. Tiago está dizendo, eu também creio que existe apenas um único e verdadeiro Deus. Pasme, viu, Adriano? Até os demônios, Adriano. Até os demônios. Tu tá perdendo para os demônios, Adriano. Porque nem os demônios acreditam na existência de outros deuses. Nem Tiago acredita na existência de outros deuses. Nem Jesus acredita na existência de outros deuses. Chega lá no meio dos judeus e pergunta, quantos deuses existem? Eles vão dizer, nós somos monoteístas, absolutistas. Sabe o que significa isso, Adriano? Para eles, só existe um único e verdadeiro Deus. E para toda a fé cristã, um único e verdadeiro Deus. E para Tiago, um único e verdadeiro Deus. E para os demônios, Adriano. Até os demônios estão te refutando, irmão. Nem os demônios chegam e falam, eu creio que Moisés é Deus. Eu creio, nem o Satanás acredita que ele é um Deus, Adriano. Nem o próprio Satanás acredita que ele é um Deus. Mas o Adriano acredita que o diabo é um Deus, viu, gente? Pasme, viu? O Adriano acredita que Moisés é um Deus, um homem, viu? Um homem agora é Deus. Agora é engraçado que quando Deus encarnou na pessoa de Cristo, ele não acredita que Jesus era Deus e homem, né? Mas Moisés, para ele, é Deus e é homem, né? Porque ele é Deus, ele é homem, e ele vai afirmar aqui no debate que Moisés também é Deus, né? E é irônico, né, Adriano? Como tu mesmo se contradiz em todas as tuas falas. Se tu já afirmou que só existe um único e verdadeiro Deus, tu já foi refutado automaticamente, cara. Acorda. Paulo vai dizer, para nós há um só Deus. Sabe quem está falando aqui, Adriano? É o apóstolo Paulo, que escreveu 14 epístolas.
Não é o Adriano Cruz, não, viu? Para o apóstolo Paulo, só existe um único e verdadeiro Deus. E não adianta vir com a faláciazinha, ai, o Pai é o Deus verdadeiro e os outros são deuses existentes. Nananina não, que não vai colar não, viu, Adriano? Se você já afirmou que o Pai é o Deus verdadeiro, você mesmo afirmou que Jesus é um Deus falso, que Moisés é um Deus falso, que os anjos são deuses falsos, que Israel é um Deus, os juízes são deuses falsos, e até os que crê são deuses falsos. Agora, para dizerem que eu não estou criando espantalho, tá bom? O Adriano crê verdadeiramente na existência de vários e vários e vários e vários e vários deuses. Sabe como tu é, Adriano? Tu tem que se definir a partir de hoje, irmão. Politeísta. E eu vou já explicar claramente o que significa ser politeísta, tá bom? Para quem não sabe, ser politeísta significa crer. Politeísta. Crer na existência de vários deuses. É só isso. Ai, Jason, mas eu não adoro vários deuses. Não é adorar, Adriano. É apenas crer. Ok, Jason. 5 minutos do Jason lá de réplica, tá bom? É a réplica do Jason, tá bom? Agora vamos inverter. Eu gostaria que os nossos amigos respeitassem o momento de cada coisa. Pergunta é pergunta, resposta é resposta e réplica é réplica, tá, gente? Para não fugir aqui da nossa dinâmica. Adriano Cruz, você tem 2 minutos agora para fazer a tua pergunta para o Jason. 2 minutos, Adriano. Jason, por gentileza, abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Você vai ler na sua fala. E ali, Jesus Cristo ele usa o termo grego, monoalentinotheos. Eu gostaria que você respondesse para todos nós aqui a seguinte pergunta com base em João capítulo 17, versículo do 1 ao 3. Primeira pergunta: com quem Jesus está falando? Veja bem, com quem ele está falando? 2. Quem é o único Deus verdadeiro, segundo a frase de Jesus Cristo? Não é a sua interpretação, não é a sua teologia, não é o que você acha, não é o que você crê. É segundo João capítulo 1, versículo do 1, João 17, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Com quem Jesus está falando e quem é o como você disse, né? Único Deus verdadeiro, segundo João 17, versículo do 1 ao 3, que é as falas de Jesus Cristo. Lembra que eu falei para você tomar cuidado, para você não transformar Jesus e o Espírito Santo em deuses falsos? Infelizmente você não seguiu meu conselho e na minha resposta, minha réplica à sua pergunta, eu vou te mostrar que você acabará de refutar a Trindade. Mas estamos ansiosos para ouvir você, Jason. Com quem Jesus fala e quem é o único Deus verdadeiro, segundo João, capítulo 17, versículo do 1 ao 3. Ok, tá aí feita a pergunta do Adriano, 2 minutos que ele usou. Agora o Jason tem 5 minutos para responder o Adriano. Jason, 5 minutos. Vamos lá então, gente. Eu agradeço por me dar mais um versículo, Adriano, para te refutar e desmascarar a heresia que tu está trazendo. Eu agradeço. Obrigado, Adriano. Vamos lá. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, a quem ele está falando? Ao Pai. Já está respondido aqui a quem ele está falando. É chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, assim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Agora vamos lá. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus, o único. Sabe o que é que significa único, Adriano, aqui? Mono, Adriano. A palavrinha que tu tanto ama. Sabe o que é que significa mono, Adriano? Único, desamparado, sem companhia, Adriano. Não existe outro Deus, Adriano.
Obrigado por me dar um versículo que vai refutar todos os teus argumentos que virão em seguida. Só existe um único e verdadeiro Deus. O tema do debate é esse, Adriano. Quantos deuses verdadeiros? Vou repetir, porque eu acho que tu não entendeu o tema do debate. Quantos deuses verdadeiros existe? E obrigado, porque o próprio Pai está te respondendo aqui. Jesus, né? Vamos lá. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único, não existe outro. Deus verdadeiro. Refutado mais uma vez com sucesso. Não existe outro Deus verdadeiro. Aí o Adriano está pensando que vai me pegar nessa pegadinha. Todos nós sabemos que o Pai é Deus verdadeiro, que Cristo é Deus verdadeiro e que o Espírito Santo é Deus verdadeiro. Oh, Jason, são 3 deuses, Jason. É um argumento tão inocente, né? Todos nós sabemos que Deus é a natureza, amigão. É a natureza. É uma só natureza divina que é compartilhada para as 3 pessoas da Trindade. O Pai é Deus verdadeiro, como você mesmo citou. Agora vamos para 1 João, capítulo 5, verso 20. Vamos lá. Porque o Filho de Deus... Peraí, vamos pegar aqui, acho que dá tempo, né, gente? Calma, vamos lá. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Todos nós estamos em Cristo, viu? Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Jesus Cristo é Deus verdadeiro. E o Espírito Santo é Deus. Em Atos dos Apóstolos, não mentiste ao homem, mas mentiste a Deus. E ele é o Espírito da verdade. Ele é claramente, plenamente Deus verdadeiro. A Trindade é o Deus verdadeiro, Adriano. Não são 3 deuses, é um único Deus. Agora, receba essa daqui, Adriano, de volta. Vamos lá para Judas 1,4. O Adriano está afirmando que aqui, se ele é o único Deus verdadeiro, então Jesus não pode ser, né? Oh, que argumentozão forte, né? Vamos ver aqui em Judas. Judas 1,4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único dominador e Senhor Jesus Cristo. Adriano, se o teu argumento está certo, então quer dizer que o Pai também não é Deus verdadeiro, Adriano? Porque aqui está dizendo que o único Deus verdadeiro é Cristo. O único dominador é Cristo. Claramente, tu tá pegando textos isolados, cara, e tá tentando enganar quem não conhece Bíblia. Se tu afirmar que lá o Pai é só Deus verdadeiro, tu vai ter que obrigatoriamente, inescapavelmente, afirmar que Jesus Cristo, nesse texto, é o único Deus verdadeiro, é o único dominador, e tu mesmo se autorrefuta. Já provei claramente. O próprio Jesus afirma que o Pai é o Deus verdadeiro. E todos nós sabemos que Cristo também é. 1 João 5,20. O Espírito é Deus e é o Espírito da verdade. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o Deus verdadeiro. Agora, os deuses que o Adriano vai apresentar aqui na live, dizendo que Moisés, um homem, é Deus, Deus falso. Os anjos são deuses, Deus falso. O diabo é Deus, Deus falso. As 144 mil é deuses, deuses falsos. E... pasme, viu, gente? Pasme. Ele acredita que todo mundo na Bíblia é Deus praticamente, menos o Espírito Santo. E eu vou já falar o que significa isso. Obrigado. Ok, Jason, 5 minutos aí de resposta do Jason. Agora o Adriano tem 5 minutos de réplica. 5 minutos, Adriano. Bom, Jason, você respondeu a primeira pergunta, viu? Com quem Jesus está falando? Você disse que é o Pai. Grave. Você disse que é o Pai, certo? Então, se é com o Pai que ele está falando, Jesus ele diz a seguinte frase, ó. Ele diz para o Pai, certo? Em João capítulo 17, versículo 3, ele diz assim, ó. Como ele está falando para o Pai, eu vou ler dessa forma. Pai, isto significa vida eterna, que conheçam a Ti. Esse Ti aqui, ô Geison, é com quem Jesus está falando. Então, se Jesus, falando com o Pai, ele diz, Pai,
tu é o único Deus verdadeiro? Jesus está claramente dizendo que o Deus verdadeiro é apenas quem? O Pai. Apenas? Sim. A definição da palavra mono é sozinho, sem companhia. Sozinho, sem companhia. Para Jesus ser Deus verdadeiro, você disse nas suas argumentações que eles teriam que estar juntos. O Pai é Deus verdadeiro e Jesus é Deus verdadeiro. Se essa sua teologia estivesse correta, Jesus, João jamais teria usado o mono, porque aí, se tem duas pessoas uma do lado da outra, você não está sozinho, filho. Você não está sem companhia. O pai estaria na companhia do filho e o filho estaria na companhia do pai. Então, o mono, aí no texto, arrebenta a sua argumentação. Jesus está dizendo que o pai sozinho é o Deus verdadeiro. Ele está dizendo que a divindade que o pai tem, ela é verdadeiramente divina. Aí você cometeu um erro, Jason, que você deveria aprender sobre falsa dicotomia. É uma falácia usada por pessoas que não conseguem ter uma argumentação ampla, que não conseguem defender a sua própria doutrina, como é o seu caso, Jason. O conceito de falsa dicotomia é o seguinte: ela ocorre quando alguém enquadra falsamente uma questão como se existisse apenas duas opções, mesmo quando existem outras possibilidades. Aí entra naquela questão: bom, se aqui o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus é Deus, então ele é um Deus falso? Isso, na arte do debate, na arte da apologética, é uma falácia chamada falsa dicotomia. E não, Jesus. O Pai, ele é o único Deus verdadeiro, segundo o que Jesus Cristo afirma em João capítulo 17, versículo do 1 ao 3, porque é dele que procede todas as coisas. E Jesus Cristo não é esse Deus de quem procede todas as coisas. Então Jesus está ressaltando a posição do Pai em superioridade a qualquer outro ser divino. Por isso que ele colocou a palavra alentinosa aí no texto. Verdadeiramente, a única pessoa que é Deus no mais pleno, absoluto sentido é o Pai. Isso transforma Jesus em Deus falso? Não, meu querido. Claro que não, porque essa argumentação, Geisa, é uma falácia da falsa dicotomia. Você vai aprender. Eu vou mostrar para você que o marido da sua mãe não é o seu pai, segundo a sua argumentação. Eu vou mostrar para você que se você é pai de uma criança junto com sua esposa, você não é o seu pai. Eu vou pegar a tua argumentação de uma falsa dicotomia e vou transformar você em não ser mais chamado de pai, segundo a sua argumentação, Jesus. Mas calma, porque está só começando. Então, primeiro, existe um único Deus verdadeiro? Resposta: sim, o Pai. Tem alguém junto com o Pai sendo esse Deus verdadeiro? Bom, segundo o que Jesus fala, não, o Pai está sozinho nesse barco. O Pai sozinho é o Deus verdadeiro. Ok, tá aí os 5 minutos de réplica do Adriano. Agora invertemos a situação. Jason, você tem 2 minutos para fazer uma nova pergunta ou repetir a pergunta. Importante que seja uma pergunta, ok? Para o Adriano. Jason, 2 minutos para você perguntar. Então, o tema do debate é: quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Vou repetir bem devagarinho para tu entender, viu, Adriano? Tu não entendeu ainda não. Acho que tu não entendeu o tema do debate. Quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia?
E tu mesmo falou, Adriano, que só existe um. Tu tá jogando do meu lado, é? Porque eu tô afirmando aqui no debate que só existe um, cara. Tu tá jogando do meu lado, é isso? Vamos continuar aqui para minha pergunta. Ei, tô na minha pergunta, deixa eu terminar minha pergunta. Réplica. Não, tô fazendo tréplica, não é a minha pergunta. É a minha pergunta essa. Vamos lá. A pergunta é, Adriano, 1 Coríntios 8, verso 6. Paulo, viu? O apóstolo que escreveu 14 epístolas. E eu vou logo avisar, eu não estou perguntando se o Deus verdadeiro é uma pessoa, eu não estou perguntando se o Deus verdadeiro é uma trindade. Esquece trindade, porque tu só sabe debater isso. Eu estou perguntando quantos deuses verdadeiros tem. A resposta que eu quero ouvir é essa. É só um ou são vários? Paulo diz, todavia, para nós quem? Paulo e os cristãos. Há um mono, Adriano. Olha que palavra linda. Mono. Paulo está dizendo, para mim, só existe um único Deus verdadeiro. E a pergunta é, Adriano, responde aí, Adriano, é a tua chance de me refutar. Para ti, Adriano, Pai é um Deus, Jesus é outro Deus diferente, os milhares de anjos são milhares de deuses, Satanás é um Deus, Moisés é outro Deus, os juízes é outro Deus, e todo aquele que crê também são deuses, e os 144 serão deuses, Adriano? Responde aí, irmão. Ok. Vou passar já os 5 minutos de resposta do Adriano. Vamos recapitular, tá bom, gente? Eu queria 1 minuto só de pergunta, justamente para a pessoa ela não ficar, entendeu? Ser objetivo, mas foi acrescentado 2 minutos, então, peraí, deixa eu colocar a restriçãozinha aqui. Então eu peço para vocês não fazer de fato réplica, tá bom, gente? Tá parado o tempo, tá? Tá tranquilo. Então, pergunta, vai direto na pergunta, tá? Se for fazer réplica e o outro vai ver, o outro não vai gostar e o debate não anda. Adriano, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Jason. Fazer réplica no momento de perguntar é porque já está emocionado, não está conseguindo nem seguir as próprias regras do debate. Mas cuidado, viu, principiante? Geis, é o seguinte, quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Em sentido absoluto, apenas um, o Pai. Jesus não é Deus verdadeiro? É, porque ele existe. Olha o que o próprio Jesus Cristo... Aliás, eu vou mostrar aqui para você, o que o evangelista João, no capítulo 1, versículo 18. Olha o que João falou aqui, escreveu, né? Nenhum homem jamais viu a Deus. Esse Deus aqui é o Pai. Então ele está chamando o Pai de Deus. O Deus unigênito... Opa, apareceu outro Deus aqui. Será que é o Pai, Jesus? Será que é a Trindade? Claro que não. Aqui é Jesus Cristo. Mas ele é o Deus invisível? Não. Ele não é o Deus invisível. Ele é o Deus o quê? Unigênito. Será que só se entendia dessa forma? Deixa eu te mostrar aqui um outro politeísta, segundo as suas limitações de conhecimento sobre o que é politeísmo. Vou mostrar aqui que o profeta Isaías ele é politeísta também. Olha o que ele escreveu aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, se referindo a Jesus Cristo. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu. Será que isso aqui é o Pai, Jesus? Ou é a Trindade? Ah, é Jesus, né? Beleza. Olha só o que ele fala sobre Jesus. O menino nasceu, o filho se nos foi dado, o reinado estará sobre os seus ombros, ele receberá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Ué, mas aqui está falando do Jesus, não é do Pai. Jesus, o Pai está aqui, esse Deus aqui, esse Elohim que está aqui é o Pai, é a Trindade, o que é? É Jesus Cristo, né? Então nós já temos aqui 2 deuses. Ou você não sabe contar? Deus o Pai, Deus Jesus Cristo. Deus invisível, Deus unigênito. Tem 2 aí, né? Tem 2. Só que desses 2 aqui, o único que é verdadeiramente Deus é o Pai, Jesus. A palavra Deus, ela não significa natureza, ela não significa nada, essência, nada. Isso é conceito pagão. A etimologia da palavra significa poder e autoridade.
quem na Bíblia tiver poder e autoridade, ele é chamado de Elohim ou Theos. Aí eu te pergunto, dicionário bíblico de palavras, você vai encontrar o termo Elohim. Quem é chamado Elohim dentro da Bíblia por ter poder e autoridade? Jeová. Jeová tem poder e autoridade? Tem. Ele existe? Tem. Então ele é um Deus verdadeiro. Jesus, ele tem poder e autoridade? Tem. Ele é um ser poderoso. Então ele tem poder e autoridade. Mas a autoridade e o poder dele é igual ao do Pai? Não. É um grau abaixo. É um degrau abaixo. Então nós temos quantos? 2 deuses verdadeiros aqui. Os anjos, eles têm poder sobrenatural, Jason? Claro que tem. Um anjo matou 185 mil soldados. Eles são deuses verdadeiros porque existem? Claro, sim, óbvio. Moisés, lá em Êxodo capítulo 7, Jason, meu nome é Adriano Cruz, não se chama Moisés. Quem botou Elohim para Moisés aqui foi Deus. Deus. E antes que você use o argumento estúpido do como, não tem como no texto hebraico aqui, tá? Lá diz assim, ó, Jeová disse a Moisés, vejam, eu o fiz Deus para Faraó. Deus, Elohim. Por quê? Porque Deus concedeu poder sobrenatural e autoridade para Moisés. Por isso que ele é um Elohim. Então nós já vimos que Jeová, Jesus, os anjos e Moisés são chamados de deuses. Será que todo mundo aqui está errado e o Jesus está correto, que ainda nem sequer aprendeu o que é a palavra Elohim na cultura judaica? Jesus, você está debatendo comigo usando as suas argumentações da sua cultura. Nós estamos falando de um livro histórico dos judeus, e os judeus usavam a palavra Elohim para quem tinha poder e autoridade. É algo que você deve aprender. Agora, é claro, como eu disse na minha próxima pergunta, eu vou transformar você num pai falso. Ok, 5 minutos aí de resposta do Adriano. Agora o Jason tem 5 minutos de réplica. Adriano não, Jason. Jason tem 5 minutos de réplica. Vai lá, Jason. Então, né, gente? Vocês ouviram, está gravado. Gravado. O Adriano falou nas 2 falas dele que só existe um Deus verdadeiro. Agora ele já mudou, foi Adriano? Já mudou, foi irmão? Agora já tem 2, é Jesus também, é? Já tem 3, é Moisés também, é? Quem é que é o iniciante? Quem é que está se contradizendo aqui claramente? Cara, tá passando vergonha, cara. Tu acabou de dizer que só existe um verdadeiro. Aí agora tu já mudou tua fala e existe 2 verdadeiros? E Moisés 3 verdadeiros? Quem é o principiante aqui no debate? Quem é que tá passando vergonha no debate? Tu se decide, cara. É 1 ou é 3? É um só verdadeiro, mono, ou são 3? Vou te ensinar a contar. 1, 2, 3. Não é mais 1. Observe, viu, gente? Como a gente identifica um ensinamento falso? É muito simples, viu? Ensinamento verdadeiro não se contradiz. E ensinamento falso se contradiz o tempo todo. Vocês ouviram ou não ouviram ele falando aqui? Só existe um Deus verdadeiro, que conheçam a ti, ó Pai, como único Deus verdadeiro. Encheu a boca para dizer que só existe um Deus verdadeiro. Aí agora ele já usou João, 1º capítulo de João, para dizer que existe 2 deuses verdadeiros? Usou de Moisés agora para endeusar Moisés? E dizer que Moisés também é um Deus? Moisés nunca abriu a boca e disse, eu sou um Deus, eu sou um Deus. Nunca, mais nunca. Isso é por tua conta, Adriano. Isso não é bíblico, não está na Bíblia, em hipótese nenhuma, Adriano. Nenhuma. E vocês viram como o Adriano está fugindo da pergunta. Eu perguntei, Adriano, tu usou teus 5 minutos, encheu aí linguiça e não falou nada. Eu perguntei, Adriano, para ti, Satanás é Deus, Adriano? Satanás é Deus, Adriano? Os 144 mil também vão ser deuses, Adriano? Todos nós sabemos de onde veio esse ensinamento de querer transformar todo mundo em Deus, né? É lá no Jardim da Serpente, né?
Ó, coma do fruto, que vocês serão deuses. Todo mundo sabe de onde vem esse argumento de todo mundo virar Deus. Na teologia do Adriano, o Pai é Deus, Jesus é Deus, milhares de anjos, milhares e milhares de deuses. Todos os juízes também são deuses. O Satanás, pasme, o Satanás é um deus para o Adriano. Pasme, gente. Olha o grau de heresia. Olha o grau de aberração. Vocês estão ouvindo isso? Aí ele fala depois, só tem um Deus, mas depois tem milhares de deuses. Adriano, nem os gregos, Adriano, nem os gregos acreditam em milhares e milhares e milhares de deuses. Tu já tá superando os gregos, cara. E tu não percebe. Nem os gregos chamam o Satanás de Deus. Nem os gregos dizem que eles são deuses. Vocês sabiam, gente, que para um TJ, até eles serão deuses? Vocês sabiam disso? Que os 144 mil serão todos deuses também? Ele mesmo se refuta. Ah, tu quer ir para Isaías, Adriano? Vamos ver o que Isaías diz, vamos lá. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, o Deus verdadeiro, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creais em mim, que eu sou antes de mim. Vou falar bem devagarinho. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá nenhum outro depois de mim. Não existe, Adriano, outro Deus. Só existe um único e verdadeiro Deus. O que passar disso é idolatria. O que passar disso é politeísmo. Shema Israel, ouça, o Senhor é único, é um único e verdadeiro Deus. Paulo, 1 Coríntios 8:6, para nós quem? Para Paulo. Só existe um único Deus. Só há um Deus. Assim o Adriano diz. Qualquer um pode ser Deus. Mentira, viu, gente? Mentira. Deus é apenas quem tem natureza divina. E humano, quem tem natureza humana. Ok, Jason, 5 minutos aí de réplica do Jason. Agora, esse primeiro bloco acabou, agora vamos para o segundo bloco. E agora quem inicia fazendo uma pergunta é o Adriano para o Jason, tá? Adriano, 2 minutos para você fazer a pergunta. Já é o segundo bloco, tá? 2 minutos para você fazer a pergunta para o Jason. Vai lá. Jason, abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Nós vamos querer ler a resposta que você vai dar para a minha pergunta na Bíblia. Segundo as Escrituras Sagradas, qual é o conceito de um Deus falso? Qual é o conceito bíblico sobre a expressão Deus falso? Mostre na Bíblia, por exemplo, nos seus 5 minutos, versículos bíblicos que possam responder a essa pergunta de forma bem objetiva. Vou perguntar novamente. Segundo a Bíblia, não é segundo a sua narrativa, não é segundo a sua pregação teológica, não é segundo a sua crença, não é segundo o que você acha, é na Bíblia, texto bíblico. Abra a Bíblia, que até agora você usou pouca Bíblia, né? E muita narrativa. Qual é o conceito da expressão Deus falso? Fique à vontade, Jason. Ok, tá aí a pergunta do Adriano, vamos zerar o tempo aqui. Agora, Jason, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Adriano. Vai lá, Jason. Ah, sim. Agradeço a pergunta, Adriano. E que perguntinha facinha, tá bom? Vamos lá, Gálatas 4:8. Vamos aprender o que é um Deus verdadeiro agora para valer, viu, gente? Para valer. Vamos lá. Paulo, viu? Quem tá falando aqui é Paulo. Calma. Já tá se animando aí? Calma, amiguinho. Calma, que tu vai ser refutado hoje. Hoje vai cair tua heresia e bonito. Vamos lá. Outrora, Paulo, viu? Paulo, apóstolo, viu? 14 epístolas, viu? Vamos lá. Outrora, porém, não conhecendo a Deus,
servieis a deuses, aqui é deuses falsos, viu? Que por natureza, vou repetir, viu, Adriano, porque eu acho que tu não ouviu direito. Porque por natureza não são. Que por natureza não são. O que é que define um Deus verdadeiro? Somente quem tem natureza divina. O que é que define um ser humano? Quem tem natureza humana. O que é que define um anjo? Quem tem natureza angelical. É simples. Simples assim. É só isso. Somente isso. Tem natureza divina, é um verdadeiro Deus. Não tem natureza divina, é um falso Deus. E tem mais, viu? Tem que ter também atributos incomunicáveis. Que atributos são esses, Jason? Onisciência, onipotência, onipresença. Assim, um detalhe, viu? Gente, o Deus que os TJs falam que é o verdadeiro, vocês sabiam que o Deus dos TJ não é onipresente? Vocês sabiam, gente? Não é onipresente. O pai deles não é onipresente. E não é o que digo não, viu? Vou perguntar para o Adriano, responde na tua fala, viu, Adriano? O teu Jeová, Adriano, é onipresente, Adriano? Porque o meu Jesus é onipresente. O Espírito Santo é onipresente. O Pai da minha Trindade é onipresente. Ou seja, o meu Jesus é maior do que o teu Deus, Adriano. O Espírito Santo é maior do que o teu Deus, Adriano, que não é onipresente, Adriano. Que lindo, né, isso? Que linda a Trindade, né, Adriano? Então, tem natureza de Deus? É Deus. Jesus tem natureza de Deus. O Espírito Santo tem natureza divina. E o Pai tem natureza divina. É isso que define o único e verdadeiro Deus. E não adianta vir com falácia de dizer que anjo tem natureza divina, não. Porque se tu botar esse argumento, tu vai ser refutado. Se tu disser que Moisés tem natureza divina, tu vai ser refutado também. Se tu falar que os juízes têm natureza divina, tu vai ser refutado também. E se tu falar que os 144 mil têm natureza divina, tu vai ser refutado e com muita facilidade. Então, como eu defino um Deus falso? Não é eu que estou definindo, não. É Paulo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, o Deus verdadeiro, viu? D maiúsculo, de Deus verdadeiro. Servias a deuses. Deus com D minúsculo. Falsos deuses. E como é que Paulo define falsos deuses? Que por natureza não são deuses. É simples. Mais simples do que isso, acho que até uma criancinha está aprendendo hoje aqui. E o Adriano Cruz, com milhares e milhares e milhares de debate, não sabe nem definir o que é um Deus. Para ele, um Deus é todo aquele que tem poder e autoridade. Adriano, então quer dizer que o Lula, o presidente Lula, ele tem poder e autoridade, nem cristão é. Ele é um Deus, Adriano. Olha que maravilhoso. Jesus diz que todo aquele que crê no Evangelho vai receber poder para expulsar demônio e autoridade para curar. Autoridade para curar e poder para expulsar, para fazer curas. Então todo cristão também é um Deus, Adriano. Todo cristão agora se tornou um Deus, porque todo mundo que tem poder e autoridade é um Deus. Olha, o policial da minha rua é um Deus. Olha, o juiz é um Deus. Olha, acho que todo mundo agora é Deus. Todo mundo, gente. Segundo o argumento fraco, que não é nada bíblico e que nenhum dicionário teológico acadêmico apoia esse argumento falso que o Adriano está apresentando, de dizer que todo aquele que tem poder e autoridade é um Deus. Deus é somente quem tem natureza divina. Cheque mate, Adriano. Ok, Jason, 5 minutos do Jason. Agora, réplica do Adriano de 5 minutos também. Adriano, vai lá. Muito emocionado, viu, Jason? Muito emocionado. Parece que você está no púlpito da sua igreja pregando. Só que retórica não responde perguntas. A minha pergunta ela foi bem simples. Eu fiz questão de fazer para você de forma bem enfática. Abra a Bíblia. Você abriu mais a sua boca e vomitou palavras sem sentido algum para não responder minha pergunta. O único texto que você citou foi Gálatas, aqueles que por natureza não são deuses.
Verdade, mas Paulo está se referindo a quem, Jason, nesse versículo? Eu aposto como você não sabe. Na verdade, eu tenho certeza que você não sabe. Eu tenho certeza que você não leu o contexto de Gálatas. Paulo está se referindo a quem, filho? Aos seres humanos? Aos anjos? Não, né? Paulo está se referindo aos deuses falsos. Quem são os deuses falsos? Foi essa a minha pergunta. E eu disse, abra a Bíblia e mostre o conceito bíblico da expressão deuses falsos. Bom, como você não sabe, vai ter que aprender com o TJ hoje. Abra sua Bíblia aí e pode ficar tranquilo, viu? Abrir a Bíblia num debate com a Testemunha de Jeová não vai cair sua mão, não. Pode usar a Bíblia. Quanto mais você usar a Bíblia, melhor. Só para pontuar. Abra sua Bíblia aí, ó. E você vai aprender hoje o que é um Deus falso. Em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Paulo, o mesmo que escreveu Gálatas, Filipenses capítulo 3, versículo 19, Paulo, inspirado por Deus, falou assim, ó: o fim deles é a destruição, o seu Deus é o ventre. Por acaso aqui é um ser pessoal, Jason? Claro que não. É um Deus falso. Por que é um Deus falso? Porque não existe. De fato, não é uma divindade. Não tem poder, não tem autoridade. Entendeu? Agora, esse mesmo apóstolo Paulo, ele fala muitas coisas sobre deuses falsos. Vou mostrar para você mais ainda. Mas será que o apóstolo Paulo ele é politeísta? Como o Jason está dizendo? Porque Paulo pegou aquele termo que Jesus Cristo recebeu por João, né? Em João capítulo 1, versículo 1. Paulo colocou aqui, ó, em 2 Coríntios 4:4, com o artigo definido, tá? Diz assim, ó: entre os quais Theos, o Deus deste mundo. Jason, Paulo era politeísta quando ele chama Satanás de Deus? Ah, mas aqui é porque ele não tem natureza divina. Paulo está falando sobre natureza aqui? Ah, mas é porque tem atributos incomunicáveis. Eu pedi a Bíblia, não foi sua teologia, não. Paulo está chamando o Theos que Jesus Cristo é, essa mesma expressão em grego, ele dirigiu para Jesus Cristo, para Satanás também. Satanás, para o apóstolo Paulo, é Theos. Ou seja, Satanás era um Deus. Para o apóstolo Paulo. Para mim, não. Para o apóstolo Paulo. Satanás existe, Jason? Você, Jason, é um negacionista da Bíblia. É como você lê o apóstolo Pedro falando, tu és o Cristo, e dizer assim, não, Jesus não é Cristo, não. É tão ignorante quanto fazer isso. Então veja, está escrito. Paulo chama o governante deste mundo de Deus. Será que Paulo tinha o mesmo conceito que Satanás era como esse aqui, ó? Em Salmo 115, versículo 4:8, além de conceituar um Deus falso, conceitua a Trindade. Diz assim, ó, 115, 4 e 8. Os montes saltam, aliás, 115, 4 e 8. Os ídolos deles são prata e ouro, trabalho das mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar, olhos, mas não podem ver, orelha, mas não pode ouvir, nariz, mas não pode cheirar. E aí continua. Esses são deuses falsos, são ídolos. Ídolos, esses são deuses falsos. Agora, um Deus verdadeiro é um ser que existe e que exerce poder e autoridade. Ok, tá aí a réplica, né? A réplica do Adriano. Agora invertemos, o Jason faz a pergunta de 2 minutos, lembrando, tá, gente? Pergunta é pergunta, resposta é resposta, réplica é réplica, tá bom? Jason, 2 minutos para você. Lembrando, tá, gente? Eu tô de olho na rolagem, hein? Pisou na bola, eu já silenciei os dois aí já. Então, vamos se comportar aí, atacar apenas o argumento aí teológico do amigo e não a pessoa. Jason, 2 minutos para você fazer a sua pergunta. Aham. Então, agradeço pelo tempo, irmão.
Todo mundo está observando que o Adriano afirmou claramente que Satanás é um Deus, né? Não estou criando espantalho, né, gente? Para ele, o diabo é um Deus. Isso para minha pergunta. Pergunta, Tô Jason. indo para minha pergunta. Você está Não posso fazer a respondendo pergunta? a réplica. Eu vou zerar seu tempo para você fazer a pergunta, mas você está respondendo Você está fazendo tréplica, cara. Não, eu estou indo para o Vocês texto. estão vendo que o Adriano, vocês estão vendo. Isso é réplica. Eu estou Pergunta. dizendo que ele mesmo falou que Satanás é um Deus. Não estou criando espantalho. Vou fazer a Isso é pergunta. réplica. Tudo bem, mas é réplica isso aí que você está falando. Faz a pergunta, tá? Vai lá. Só uma observação, tá bom? O Adriano fez exatamente a mesma coisa na fala dele. E eu não estou dando réplica. Pelo amor de Eu vou Deus, fazer a pergunta Você sobre vai o texto ser, que ó, fala de Satanás. peraí. Posso? Você é amador, Geison. Vai Vamos fazer lá, pergunta vamos lá. aqui, não? Novamente, atente a cada momento do debate. Pergunta é pergunta, resposta é resposta, réplica é réplica. Jason, sua pergunta, isso vale para os dois, tá? É para os dois que vale. Jason, sua pergunta, vai lá. Ó, última vez que eu vou zerar, tá? A minha pergunta é sobre 2 Coríntios 4:4. Se eu não puder comentar sobre o Satanás, eu não vou poder fazer minha pergunta. Porque o texto está falando de Satanás. Só peço que seja justo, porque eu não estou em réplica nem tréplica aqui. Estou perguntando. Vamos lá. Então, 2 Coríntios 4:4. Vamos lá. O Adriano afirmou, todo mundo ouviu, que Satanás é um Deus. Em 2 Coríntios fala, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A minha pergunta é essa, Adriano. Presta bastante atenção para tu não fugir como tu tá fugindo de todas as minhas perguntas, tá bom? E não adianta rir não, porque tá rindo de nervoso. Todo mundo tá rindo de nervoso aqui, tá vendo? Porque tu não tem argumento. Vamos lá. A pergunta é esta. Você está afirmando que o diabo é um Deus verdadeiro? Porque lá em João, tu afirmou que só existe um Deus verdadeiro. Aí agora tu tá afirmando também que o Satanás é outro Deus verdadeiro. Olha o cúmulo da contradição. 2 deuses verdadeiros e 2 deuses diferentes, viu, gente? Adriano, defina para nós o que é monoteísmo e o que é politeísmo. Por favor, Adriano. E antes de acabar meu tempo, irmão Pode Play, se prepara para colocar as imagens, tá bom? Após a fala dele, eu quero as imagens. Vai lá, Adriano. Beleza, tá aí feita a pergunta. Adriano, você tem 5 minutos para responder o Jason. Mostra na tela aí. Peraí. Peraí. Pode botar bem grande, Wesley, por gentileza. Obrigado. Vamos lá, pode soltar o tempo. Jason, olha, meu nome é Adriano Cruz, não é Paulo, tá? Paulo escreveu a carta aos cristãos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Esse aqui é o texto grego, filho, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Roteos, com artigo definido. Roteos. Quem escreveu esse texto grego aqui não foi o Adriano Cruz. Foi o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. E aí, filho, em inglês é The God. E em português, o Deus. Ah, mas está com D minúsculo. Aí é esse argumento de aluno de escola dominical. Porque no texto grego não tem essa de maiúsculo e minúsculo. Então, Paulo botou Roteos. Quem escreveu isso aqui foi Paulo, não foi eu não, filho. Está na Bíblia. Inclusive, nessas Bíblias aqui, ó, que não é das Testemunhas de Jeová. Bíblia do Bereano, Bíblia King James, Bíblia Interlinear, Bíblia de Jerusalém, Vulgata. Tá tudo aqui, ó. Olha aqui na Vulgata. Na Vulgata, olha a palavra que tem aí, ó. Deus.
Deus para Satanás, Deus para Satanás, entendeu? Então, claro que Paulo entendia que Satanás ele existia e que ele era o Deus. Para o apóstolo Paulo, que com certeza era muito inteligente e não era brasileiro, Paulo reconhece que o Deus deste mundo ou deste século era alguém, um ser pessoal, que existe e que tem poder e autoridade. E pelo que parece, Jesus, você nunca pesquisou o significado da palavra Deus no texto hebraico e grego. Está aqui, ó, Theos. Olha o que diz. Deus ou deusa, nome genérico para deidades ou divindades. É aplicado para Deus o Pai, para Cristo, para o Espírito Santo. Dito no único e verdadeiro Deus, refere-se a coisas de Deus, seus conselhos, interesses, obrigações para com ele. Olha aqui o detalhe. Tudo o que, em qualquer aspecto, assemelha-se a Deus, ou é parecido com ele de alguma forma. Eu vou ler de novo, Geis. Tá aqui, ó. Tudo o que em qualquer aspecto assemelha-se a Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, Jason? Pois é. Se você tiver poder e autoridade, você é um Theos. Você é um Elohim. Porque você assemelha-se a Deus. Ou é parecido com ele. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que o dicionário Strong, que é trinitário, mas não é um esquentador de banco de igreja, que sabe muito mais do que você, Jason, ele sabe que a palavra Theos é aplicado para quem? Para representantes ou vice-regentes de Deus, para magistrados e juízes. Juízes existem, Jason? Ou você acha que não, que eles são simplesmente ilusões criadas? Magistrados lá em Israel existiam ou eram simplesmente fictícios? Vice-regente de Deus existiam? Os reis da nação de Israel, por exemplo. Os representantes, os anjos, eles são parecidos com Deus? Eles se assemelham-se a Deus? Pois é, são seres reais que na Bíblia são chamados de deuses, tanto os anjos quanto os seres humanos. Então, essa é a definição bíblica da palavra Deus, e não tem nada a ver com a natureza. Tá 35 segundos, Adriano. Seu áudio. O que você está fazendo é o seguinte, você não está analisando na cultura judaica. A palavra Deus, Theos, não é monádica. Não é um termo que é aplicado apenas para o Criador. Está aqui, ó, dicionário trinitário ensinando você o que você não quer aprender. É aplicado para magistrados e juízes. Eles são seres reais. Ok, deixa eu voltar aqui. Eu vou explicar, tá? Desses 30 segundos, tá? Para vocês... Deixa eu voltar aqui a tela. Eu já vou colocar o Jason já para falar e vou colocar a imagem do Jason também. Quando o Adriano começou a procurar lá, eu tinha soltado o tempo dele. Então, o tempo dele foi correndo até ele lá atrás, pegar o tal. Então, 35 minutos passou, 35 segundos passou. Eu acrescentei mais 35 no final. O Jason, eu vou pegar a imagem dele, não vou soltar o tempo dele. Assim que a imagem dele estiver na tela, Jason, eu vou soltar os teus 5 minutos, tá? Eu vou colocar aqui. Wesley, não coloca a imagem agora não. Agora não. Não, então não vai ser nessa... Na próxima. Então, você tem 5 minutos de réplica. Peraí, deixa eu arrumar aqui primeiro a tela. Você tem 5 minutos da sua réplica, tá bom? Peraí, deixa eu zerar aqui. Vai lá. Então, né, gente? Eu pedi pro Adriano provar ali que o Satanás é um Deus verdadeiro. O que foi que ele usou? Pegou umas traduçõezinhas e quis enganar os bobinhos. Aí pegou o Strong e quis provar no Strong que o diabo é um Deus verdadeiro. Cara, que argumento de amador. Tem certeza mesmo que tu debateu muitas vezes, Adriano?
Esse é o teu melhor argumento para provar que o Satanás é um Deus verdadeiro? Que argumentozinho de criança. Até as crianças da EBD lá, onde eu congrego, tem argumentos melhores. Mas já que tu quer Strong, pois receba Strong de volta. Vamos lá. Quando a gente clica aqui na palavra Deus, no Strong, que tu citou, vamos ler, Adriano? Vamos lá. Deus, Trindade. Olha, Adriano,